Olá, sou Ademar Ramos e começamos agora aqui na sua Rádio Mundial FM 95.7, na sua Rádio Mundial Acreditando na Vida, na sua rádio que tem compromisso com a verdade, mais um programa Consciência e Revelações. Essa é a mesma origem e depois a energia eletromagnética inteligente, que era igual à energia eletromagnética inteligente do próprio Sol, que não para de queimar, que não para de dar luz, que não para de ter as suas reações nucleares, todas elas controladas e de uma maneira fantástica para nós entendermos, porque todo o universo está na mesma constituição, na matéria única universal que é a luz, essa energia eletromagnética inteligente. E essa energia eletromagnética inteligente, saiu uma parte dela que formou o nosso planeta. E a inteligência, que é Melquisedeque, fez com que esta energia se transformasse em matéria. Porque dentro da tradição iniciática não existe diferença alguma entre energia e matéria. Energia e matéria são exatamente a mesma coisa em condições diferentes na manifestação. Então, através dessa inteligência, a mesma energia do Sol que era a Terra foi sendo transmutada em matéria. E aí então surgem os quatro elementos: fogo, ar, fogo, água e terra. Quando a gente fala ar, falamos todos os gases. Quando falamos fogo, falamos todas as energias. Quando falamos líquido, quando falamos água, falamos todos os líquidos que existem. E quando falamos terra, falamos todos os metais, todos os minerais, tudo que existe na crosta terrena. Então aí vem os quatro elementos terra, água, fogo e ar, que permitiram a construção do nosso planeta exatamente como ele é. Mas tudo que tem aqui antes de existir era o quê? Era Sol, era energia eletromagnética inteligente. Então, se nós buscarmos a luz e procurarmos entender a luz, ou então a energia que ainda está inserida dentro da matéria, a gente então tem a resposta a todos os nossos questionamentos. E aí vem todo o conhecimento do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, do reino hominal, através dos quatro elementos, terra, água, fogo, ar, que foram transmutando a luz inicial, que era a luz do Sol, quando parte disso se destacou e formou o que hoje é a Terra. Então, estas inteligências foram transformando esta energia em matéria. Então, toda essa energia, ela tem uma consciência. Então, todo o reino mineral, ele foi feito da energia e tem uma consciência agregada no mineral, que é a inteligência do Criador, que diz o que cada mineral pode ser feito e que determina seu grau de evolução. O homem simplesmente imprime a evolução no mineral, mas toda a capacitação, todas as propriedades, tudo que o mineral pode ser feito, todas as características, todos os atributos que o mineral tem, já existiam a priori e não foram dados pelo homem, mas foram dados por Deus. Assim, por exemplo, a gente pega um pedacinho, de alumina ou óxido de alumínio. Então o homem sabe que se tirar oxigênio, ele fica com alumínio, e se tiver alumínio, ele vai ver que é um metal leve, que tem peso específico 2,71 gramas por centímetro cúbico. E esse alumínio, então, tem uma capacidade muito grande de maleabilidade, ele é leve em relação ao aço, muito mais leve, o peso específico é menor, o aço é cerca de 9,85, o alumínio 2,71, então é bem menor. Então, por isso que os aviões são feitos de alumínio, em grande parte, tanto na sua estrutura ou na parte estrutural, como também no seu revestimento, através da fuselagem, não é? Então, o alumínio tem essa característica de leveza, ele tem uma capacidade assim de não oxidar facilmente, então por isso que ele é utilizado em telhas de alumínio, ele é utilizado também na construção civil. O alumínio, ele tem grande condutibilidade elétrica, por isso que ele é usado em fios de transmissão, condutibilidade térmica, por isso que ele é usado até mesmo em panelas. Ele tem uma característica muito interessante de resistência à água, não é? Então o alumínio tem infinitas possibilidades, infinitas utilizações.
condições. E todas essas características que o alumínio tem, que permite a sua flexibilidade e a sua utilização tão ampla, não é? E tão irrestrita como a gente conhece. Então, quem que determinou isso? Tudo isso já era factível, já era possível por Deus, que colocou a consciência no alumínio, que colocou a consciência na alumina, ou no óxido de alumínio, não é? No corindon. Mas o homem simplesmente, com a sua inteligência, extraiu a sabedoria que estava inserido no óxido de alumínio para extrair o alumínio, e depois, observando o alumínio, foi descobrindo as características térmicas, elétricas, de conformabilidade, de usinagem, de utilização, né, de maleabilidade, e aí nasce então todo o processo tecnológico do homem em cima de um conhecimento que a priori já existia na natureza e que Deus que colocou. Então a sabedoria, ela está inserida no reino mineral. Em cada pedra, nas 7 pedras sagradas, que a gente chama de diamante ou carbúnculo, diamante negro. O diamante é o translúcido, mas existe o diamante negro ou carbúnculo que tem uma energia represada muito grande. Então toda a inteligência, toda a sabedoria que está dentro do diamante, que é a pedra do domingo, da safira, que é a pedra da segunda, do rubi, que é a pedra da terça-feira, do topázio, que é a pedra da quarta-feira, da rubina, que é a pedra da quinta, de cor púrpura, da safira, que é a pedra da sexta-feira, e da esmeralda, que é a pedra do sábado, a gente tem toda uma sabedoria inserida. Da mesma maneira que tem toda uma sabedoria do mineral inserida no contexto evolutivo, nós temos também toda a sabedoria do vegetal, como eu estava falando. O próprio petróleo, que é a origem de todos os plásticos, tudo isso veio do reino vegetal. Então, se a gente pegar o vegetal, ali vem o etanol, vem o álcool etílico, o etanol, que é o combustível que a gente usa nos carros flex de hoje. Usa a gasolina, que vem do petróleo, o petróleo vem do vegetal, não é? E daí vem todo esse ciclo do vegetal que gera os combustíveis que estão fazendo os motores, não só de aviação, como de automóveis e todos os motores que aí tem, que funcionam com ciclo diesel, ou então com ciclo Otto de gasolina, a gente tem ciclo diesel, né? Ou ciclo Otto, né? Que a gente chama de gasolina. Então a gente tem todos os funcionamentos dos automóveis, dos ônibus e tudo mais. Então veja que existe todo o conhecimento do reino vegetal. As colas, os aditivos, os plásticos, mesmo vindo do petróleo, a sua origem advém do reino vegetal. Então o reino vegetal, ele dá muita coisa para nós. Então veja a riqueza que o vegetal tem, o que pode ser feito usando o reino vegetal, não é? Não só a madeira em si, na construção de casas, na construção de pontes, em dormentes e locomotivas, e tantas aplicações de utensílios domésticos, né? Móveis e etc. Não é? Mas, independentemente disso, os produtos inseridos na árvore, como produtos químicos que ela tem, a árvore, ela permite formar os combustíveis através da fermentação, transformando amido, né, que está presente no reino vegetal, em açúcar, e o açúcar em álcool. Então a gente tem combustíveis, biocombustíveis, que pode ser o biodiesel, a gente tem o etanol, não é isso, anidro e o etanol hidratado, né, ou com água, e a gente tem todo um processo de tecnologia, colas, a gente tem remédios fitoterápicos, os mais variáveis, a gente tem ainda a possibilidade de pegar as plantas do reino vegetal e a polpa da madeira e fazer também papel para nós escrevermos. Então, se a gente entra dentro de uma biblioteca, a quantidade de livros que tem lá, o que era aquilo lá antes de existir? Eram árvores. Então veja a sabedoria que advém do reino vegetal. É muito grande.
E ainda existe uma outra sabedoria que está dentro do reino animal. Então, se a gente olhar a sabedoria que o animal tem, ela é fantástica. Então, a gente tem os animais mais diversos possíveis. E todos eles têm um instinto. E o instinto é uma sabedoria inata que o animal tem inserido dentro dele para que animais de mesma espécie, de mesma estirpe, executem as mesmas coisas, façam as mesmas coisas de acordo com um padrão pré-estabelecido. E esse comando desses padrões pré-estabelecidos a gente identifica como sendo alma-grupo, que a alma que não é individual como do homem, como de uma mulher, mas ela é grupo porque pega um grupo de animais de uma mesma espécie que agem pelo comportamento exatamente igual. Então, quando um pássaro nasce, ele quebra o bico com o bico, a casca do ovo e já sai voando. Então, ele não precisa entrar num processo escolar ou num processo de aprendizado que ensine como quebra o ovo e também que ensine como voar, porque ele já tem isso no seu instinto, toda essa capacidade. Aí depois o que ele vai comer? Ele não sabe o que vai comer, sabe que o instinto já diz que ele tem que comer, que ele tem que beber, e assim ele é instruído para o processo da vida de acordo com o seu destino. O que eu quero dizer? Que tudo tem um destino. O que é destino? Destino é o fim, é para onde a gente vai. Então, se a gente perguntar para uma pessoa que pega um ônibus, qual é o seu destino? Ele vai falar, é Salvador, é Rio de Janeiro, é Belém, não é isso? Então, ele vai dar uma localidade. Então, é o nosso destino. Então, o destino é o nosso fim, é a nossa meta, é a nossa razão, é o nosso objetivo, e o destino faz parte de tudo. Por isso que existe o destino no reino mineral, que é servir ao homem através do mineral, o destino do reino vegetal, que é servir ao homem através do reino vegetal. Lembrando que o reino vegetal tem o quê? Ele tem os produtos químicos, ele tem os fitoterápicos, eles têm remédios, eles têm nutrientes que nos faltam, eles têm toda uma sabedoria encorpada dentro do vegetal, cuja inteligência do vegetal permite fazer com que ele possa ser utilizado não só pelo homem, como pelos reinos interiores, como, por exemplo, o reino vegetal e o reino animal, e assim por diante. Então veja que toda a sabedoria do mineral está na natureza, toda a sabedoria do vegetal está na natureza, toda a sabedoria do animal está na natureza, inserida nos instintos, porque animais de uma mesma espécie agem de uma mesma maneira, por quê? Por causa do instinto. E o instinto é uma sabedoria inata que pode ser exacerbada, pode ser aumentada e ela pode ser eliminada também. Ou seja, determinados instintos maléficos, instintos de vingança, podem ser retirados de um animal. E o animal, então, bruto, chucro, por natureza, pelo seu instinto, passa a ser um animal delicado, meigo, não é? E muito calmo. Não feroz ou doméstico, simplesmente através do instinto. Então o instinto pode e deve ser condicionado em cima de fatores humanos e em cima de objetivos humanos. E é por isso que nesse programa a gente fala muito do instinto para poder utilizar o animal com muito mais força, com muito mais importância do que aparentemente ele deixa transparecer para cada um de nós. Então nós temos que realmente reforçar toda a nossa consciência. A consciência do mineral está na natureza, a consciência do vegetal está na natureza, a consciência do animal está na natureza. Às vezes ela não está presente, mas é fácil a gente localizá-la e torná-la presente. E a consciência do hominal está na natureza, mas também está dentro de nós. E esse programa Consciência e Revelações tem como escopo, então, despertar essa consciência para que cada um de nós possa subir, galgar estados conscienciais cada vez superiores ao anterior. Nós vamos fazer um intervalo e voltaremos já já para a segunda parte do seu programa Consciência e Revelações. Estamos de volta para a segunda parte do seu programa Consciência e Revelações. E aí, meu amigo, minha amiga, já pegou papel, caneta, lápis? Então vamos aos avisos que a gente tem que dar, não é? O que teremos hoje?
Hoje, na Consciência Cósmica, a partir das 15 horas, teremos o curso de Tarô Maior. É o tarô de Oswald Wirth, tarô esse que demorou mais de 28 anos para ser elaborado, e ele foi feito de acordo com símbolos franco-maçons, de acordo com conhecimentos assim secretos, sagrados, e este tarô de Oswald Wirth participou na sua execução, no seu acerto, no seu ajuste final, muitas consciências de alto peso, como o mestre Papos, o Dr. Encausse, como Eliphas Levi, o patrono do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, Piccolo de la Miranda, o próprio tarô, não é? Isso, executado por Eliphas Levi, através de símbolos assim da alta magia, não é? E esse tarô de Oswald Wirth trouxe então uma nova tônica para todo o conhecimento oculto. E é por isso que ele é o único tarô que é utilizado em escolas de iniciação. E através de seus símbolos altamente ricos, com alta precisão, a gente tem o despertar do oráculo, que é a voz que fala através do tarô e que dita as verdades no âmago de cada um, como um verdadeiro hierofante das verdades eternas e dos conhecimentos sagrados. O tarô maior, ligado aos mistérios maiores, com 22 lâminas ou cartas, e o tarô menor, ligado aos mistérios menores, com 56 lâminas ou cartas, que é o tarô menor, totalizando 78 cartas. E nós estamos falando das cartas, explicando todo o mecanismo, toda a simbologia. Então, se você conseguir entender o mecanismo, a simbologia, o funcionamento de uma lâmina, realmente você vai entender a estrutura do tarô, e isso pode abrir os portais para as lâminas que você estiver diretamente envolvido, tanto para consultas como vaticinações, mas principalmente como instrumental do conhecimento das hierarquias de Vênus. Porque o que existe atrás do tarô são as inteligências de Vênus, que são os anjos caídos. A hierarquia que na Taraka-Maia, ou na Guerra dos Céus, foi trazida de um jogo do futuro para o jogo do presente por capacitações de alta espiritualidade, e aí tem todo o mistério do tarô. E nós vamos falar hoje da lâmina 8, que é a lâmina da justiça, vamos falar muito da lâmina da justiça, e da lâmina 9, que é a lâmina do adepto, ou daquele que conseguiu consciência, que vem do adeptus, adepto do adeptus, que é o ermitão, que de ermitão, na realidade, ele não tem nada. Ele é muito ativo no contexto evolucional e impulsiona a marcha das civilizações, gerando a roda de Sansara com muito mais velocidade. Então nós vamos falar do arcano 8, finalizar um pouco o arcano 7, que é o carro, falar do arcano 8, e aí o arcano 9 também, que é o adepto. Arcano 8, justiça, e 9, o ermitão, ou adepto. E aí, é o curso que nós vamos fazer hoje, é muito importante, então aguardo sua presença lá. Cada lâmina é fundamental. Entendendo uma lâmina, você já tem um entendimento da estrutura de um tarô completo. E a gente sempre faz associação entre as lâminas e dá os símbolos maiores e os símbolos menores de cada lâmina também. Das 15 até as 18 horas, então vamos falar dos mistérios do tarô maior. Depois das 18h30, 19h30, temos a prática da meditação consciencial, que é a prática mais rápida, mais encorpada, mais direta, aquela que produz resultados em tempos limites, com urgência, porque realmente a prática da meditação consciencial nos leva na dimensão da consciência. E a consciência está em que dimensão? Na dimensão espiritual, que é a dimensão de Manas Arrúpico, que é o mental abstrato, a dimensão de Budel, da intuição, e a dimensão de Atman, ou da consciência crística. Então a gente entra nesses níveis de
elevadíssima consciência com a nossa consciência dividida. E, em resultado, a gente recebe os impactos de uma consciência superior sobre uma consciência inferior. Aí vem o resultado manifestado através de dons, faculdades, potencialidades, através de virtudes e qualidades e, principalmente, através das aberturas dos poderes suprassensíveis que todos nós temos em latência, no estado de sono profundo, em nosso inconsciente, que pouco a pouco vão se soltando durante a meditação. E meditação é meditar a ação. Meditar é falar. É dentro do nosso corpo, que é o nosso templo, que vai fazer esta fala. Vai acontecer esta fala, ou a verdadeira Eucaristia, o verdadeiro encontro com o nosso mestre interno. E aí, então, a prática da meditação permite o contato com a nossa essência, com a nossa realidade, e permite o despertar de dons, faculdades e potencialidades. Por isso que é uma prática imperdível. Você faz 3, 4 práticas sempre aos sábados, e depois você faz por sua conta, na sua casa, tendo sempre o nosso apoio, tendo sempre a nossa ajuda naquilo que você precisar. Então, prática da meditação concessional, realmente imperdível, neste sábado, logo mais das 18h30 às 19h30, já vou dar o endereço e o telefone para você. E às 20 horas, o que teremos? No mesmo local, teremos a palestra, sempre palestra falando de autoaperfeiçoamento, potencialização, de assuntos da época, dos fatos e acontecimentos de significância. E hoje, então, nós vamos falar da inteligência, na inteligência emocional e a inteligência espiritual, né? Que é a inteligência ligada aos sentidos, sentimentos e emoções instintos, que é emocional, e a inteligência que controla e permite fluir o mental abstrato, a intuição, principalmente os fatores búdicos, e a Atman, ou a percepção crística. Então vamos falar da inteligência emocional para o controle físico humano e da inteligência espiritual para o controle espiritual. Tudo isso das 20 até as 21h30. Ela é imperdível também, porque é o momento de despertar essa inteligência espiritual, essa inteligência superior, porque dia passa, dia vem e a gente está se afastando cada vez mais de uma consciência maior, entrando na inconsciência coletiva. Por isso que falar de Buda, falar de intuição, falar da inteligência emocional é fundamental para o nosso sucesso, o nosso bem-estar e para levarmos uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Então, repetindo, das 15 até as 18 horas, nós temos o curso falando do tarô, mistérios maiores do tarô, e vamos falar precisamente da lâmina 8, justiça, e 9, o adepto. Depois, das 18h30 às 19h30, a prática da meditação concessional imperdível, né? Você deve assistir 3 ou 4 aulas, tem todo o nosso suporte, e a gente tem uma parte introdutória que sempre faz, e depois a parte prática da meditação, das 18h30 às 19h30. E às 20 horas, há uma palestra falando da inteligência emocional, né, que é a inteligência humana, e da inteligência búdica, que é a inteligência espiritual. Logo mais, das 20 às 21h30. Bom, estes são os recados que eu queria dar para vocês, e vamos para frente, que atrás vem gente. Mas antes, queria convidar também para a nossa próxima viagem a São Tomé das Letras. Sairemos dia 12, sexta-feira que vem. Ainda dá tempo de você fazer inscrição, então ligue agora, faça sua inscrição, confirme a sua presença na viagem que faremos a São Tomé das Letras, no sul de Minas. Lá, como dia 14 é o dia de Nostradamus, aniversário de Nostradamus, e coincide com o meu, teremos então, em comemoração a Nostradamus, vamos falar de suas profecias, dos acontecimentos das profecias atuais, e também comemorarmos juntos o meu aniversário, né, no dia 14, em São Tomé das Letras. Teremos palestras, teremos meditação, teremos também vivências de renascimento em caverna, banho em cachoeira, passeios assim, na fazenda do Flávio,
que é um local muito interessante para todas essas práticas. Então, viagem para São Tomé no dia 12 à noite, que é sexta-feira, e retorno no dia 14. Não é? Aí teremos mais atividades no dia 20 e 21, não é? Que seria sábado e domingo, e depois encerraremos as atividades até janeiro, né? Como férias coletivas, nesse período de final de ano. Então, agradeço, né, sempre que você puder, ligue, acompanhe a nossa programação. Agora anote os telefones da Consciência Cósmica para o curso de tarô de hoje, para a meditação também de hoje e para a palestra de hoje, falando da inteligência emocional e da inteligência espiritual, né, ou búdica ou superior. Então é o 3287-7022, 3287-7022, Consciência Cósmica. O site é o conscienciacosmica.com.br, conscienciacosmica.com.br. Ali você entra na página Ademar Ramos, tem toda a programação lá também, né? E onde que ela fica? Fácil. É metrô Brigadeiro. Então, antes você está na Paulista, metrô Brigadeiro, né? Você desce na Paulista, então você está na Paulista, aí você desce a Brigadeiro rumo ao Centro Velho. Aí é segunda rua à direita, primeira à esquerda. Na primeira esquina já tem a Igreja Imaculada Conceição, lá adiante já tem o Extra. Então, na hora que você desce a Brigadeiro, né? Passou a primeira esquina que tem a Imaculada Conceição. Logo depois, grudado, já tem o Extra. Então, você vira a segunda rua à direita, primeira à esquerda, é a rua Alberto de Oliveira. E lá, então, você vê o Reclame, porque ela é sem saída, fácil de achar. 3287-7022, site www.conscienciacósmica.com.br. Viagem a São Tomé, dia 12. Ligue já, ligue urgente para a Consciência Cósmica para confirmar sua presença, não é? No 3287-7022. Bom, esses são os recados que eu queria dar. E o Tomás não está aqui. Quem está hoje é o Donizete. O Donizete aí, todo charmoso, já abriu o telefone 3016, prefixo paulista, 1766, 1767, 1768. E temos ouvinte na linha. Alô? Alô? Quem fala? É Michael. Tudo bem, Michael? Tudo bem. Você fala de onde? Eu falo da Zona Leste. Então, e a sua pergunta, Michael? A gente ouve o seu programa, meu pai, eu, minha mãe, e minha pergunta é o seguinte: eu gostaria que o senhor falasse das dimensões que existem, das 11. Vamos falar, sim. Tá bom? Okay. Um grande abraço. Outro. Bom, nós vivemos num mundo tridimensional que a gente chama, não é? Num quarto sistema. E essas três dimensões a gente tem comprimento, largura, altura, não é? E tudo isso numa mudança ao longo do tempo que a gente tem. Isso é o que a ciência tradicional fala e tudo mais. Mas nessa dimensão que a gente está, não é? Em termos de consciência teosófica, as dimensões são bem diferentes dos contextos científicos. Elas são muito mais avançadas. Então nós vivemos em planos. E cada plano tem subplanos. Então existem 7 planos e existem 7 subplanos. Ou seja, cada plano tem 7 subplanos. Então existem 49 subplanos. 7 planos, cada um com 7 subplanos, vai dar 49, não é? Da mesma maneira, nós temos 7 estados de matérias primordiais, e cada um desses estados de matéria primordial tem 7 estados de matéria latente ou usual. Então tudo funciona assim, na razão setenária, porque 7 é o padrão da evolução. Então nós temos 7 planos, eu não vou falar dimensão, depois eu vou dizer o que é dimensão. Em cada um desses planos, como nós estamos numa quarta fase, que é a fase terra, tudo é quaternário. Daí a gente ter 4 elementos, terra, água, fogo, ar, 4 tipos humanos, que é o colérico, o fleumático, o sanguíneo, o melancólico. A gente tem 4 estações do ano, a gente tem sempre o número 4, que é o número mais terreno, é o número mais material, o número da própria sorte é o número 4,
4, embora haja gente que não fale isso, né? Mas, de acordo com a teosofia, é o grande número da sorte. Então, tudo é quaternário, tudo tem 4 aspectos, existem 4 planos evolutivos. E quais são os 4 planos evolutivos na nossa dimensão? Por que existem só 4 planos evolutivos na nossa dimensão? Porque nós estamos no 4º universo. Então existe um primeiro universo, um segundo universo, um terceiro universo, nós estamos no 4º universo. Quando existir o 5º universo, nós vamos ter 5 planos. Quando existir o 6º universo, 6 planos. E quando existir o 7º universo, 7 planos. Como nós estamos no 4º sistema, na 4ª cadeia, no 4º globo, no 4º universo, tudo é 4. Então nós temos 4 planos evolutivos. Isso quer dizer que eu tenho 4 corpos, ou seja, cada corpo que eu tenho vive num desses planos. Então nós temos 4 corpos iguaizinhos, um interpenetrando o outro. Do plano mais sutil, ele interpenetra o menos sutil, né? O mais fino, né? Vamos dizer, o de menor densidade de matéria penetra o de maior densidade ou mais grosso, né? Então nós temos 4 corpos iguais. Nós temos o corpo físico, que é esse corpo que a gente vê no espelho, né? Interpenetrando cada célula física e estruturando cada célula física, nós temos uma célula etérica. Então, o que dá vida a cada célula física. Então, se a gente pegar todas as células que a gente tem, todas elas têm interpenetradas dentro dela uma outra célula de um material muito sutil que a gente não enxerga com o olho comum, mas enxerga com a clarividência etérica. Então, a gente vê o segundo corpo que é exatamente igual. Muitas pessoas confundem o corpo etérico com o aura etérico. A aura é a emanação do corpo, não tem nada a ver com o corpo. O corpo, ele é exatamente igual ao corpo físico. Então, nós temos o corpo físico e o corpo etérico. Da mesma maneira que eu tenho um coração físico, eu tenho um coração etérico, um cérebro físico, um cérebro etérico, os pulmões físicos, os pulmões etéricos, e assim sucessivamente. Só que o etérico, ele está dentro do físico e mantém a vida a cada célula que eu tenho dentro da minha estrutura física. Então nós temos 2 planos já, o plano físico e o plano etérico. Existe o terceiro plano, que é o plano que interpenetra o etérico e o físico, que é exatamente igual ao etéreo físico, que é a nossa terceira consciência, que é o plano onde estão os nossos sentimentos, emoções, instintos, porque os sentidos, né, isso, o que é a visão, o que é a audição, o que é o fato, o que é o paladar, o que é o tato, são células. Então a gente tem a parte física, que é a parte dos sentidos físicos. Mas existe algo que interpenetra cada sentido físico e que dá vida a esse sentido físico, que a gente chama de corpo vital. Mas a gente tem o olho com vida, o ouvido com vida, o tato com vida, que é o tecido tegumentar, a pele. Nós temos o paladar com vida, o olfato com vida, tudo é com vida, né? Mas independente disso, nós temos um terceiro corpo que interpenetra os 2 mais sutis, que a gente chama de corpo astral. Então a célula física, ela é interpenetrada pela etérica, ela é interpenetrada pela astral. E a astral é caracterizada por sentidos, sentimentos, emoções e instintos. Então nós temos o terceiro corpo num terceiro plano chamado astral. E temos um 4º corpo que é o mental, que interpenetra cada célula astral, que por sua vez interpenetra cada célula etérica, que por sua vez interpenetra cada célula física. E aí nós temos toda uma estrutura de 4 corpos, ou de 4 planos. Então, dentro da teosofia, é o que tem no 4º sistema. Então, nós temos o plano físico, o plano etérico, o plano astral e o plano mental. Então, isso a gente chama de planos. E nós vivemos nos 4 planos. Quando a gente morre, corta o cordão umbilical que prende o etérico com o corpo com vida, que é o físico com o etérico, com o astral e o mental, que forma a alma. Então, o corpo com vida é o físico e o etérico. A alma é o astral e o mental. Então, quando existe a morte, é o corte do cordão umbilical. E a nossa consciência, então, entra dentro de um tubo, que é esse mesmo cordão que une o corpo físico com o vital, o físico e o vital com o astral e o mental. E aí, então, a gente vai para outras dimensões, que a gente chama não dimensões, mas planos.
é plano astral e plano mental, que é dimensão pós-mortem. A gente fica uma certa duração no astral. E quando a gente faz os ajustes das emoções, dos instintos, dos sentimentos, a gente tem uma segunda morte, jogando o cascão astral para fora e vai para o mental. E lá faz os ajustes mentais da própria evolução. E aí tem uma terceira morte que joga esse corpo fora e a gente vai para o espiritual, né? E o espiritual eu tenho um plano, eu tenho a ideia que gerou esses 4 anteriores. Como não atingiu ainda o padrão evolutivo, a gente reencarna com mais 4 corpos. O primeiro é o mental, depois do mental ele é envolvido pelo astral, depois ele é envolvido pelo etérico e por fim envolvido pelo físico. E aí sucessivamente a gente vai tendo a correspondência entre os planos. Então nós vivemos simultaneamente em 4 planos. O plano físico, onde está o nosso corpo físico, o plano etérico, onde está a vida. Então é só entender prana, sentir prana, que a gente começa a sentir o que é vida. O plano astral, onde tem os sentidos, sentimentos, emoções instintos, ou seja, sintetizando tudo isso, nós temos o quê? Nós temos o corpo astral em si, né? Então, a gente tem esse veículo astral, né? E onde ocorrem os sentidos, sentimentos, emoções e instintos. E depois, ainda, nós temos o 4 corpo que interpenetra o astral, o etérico e o físico, que a gente chama de corpo mental, que é exatamente igual ao nosso corpo físico, né? Então, nós vivemos em 4 dimensões. Tem 3 dimensões superiores, chamadas dimensões espirituais, que nós não temos estrutura para ser manifestada na face da Terra. A gente recebe os influxos, os impactos, né, por decorrência. Ou a coisa acontece de uma forma sutil e se manifesta na dimensão mais grossa. Então, na realidade, nós vivemos em 4 subplanos. O subplano físico-físico, o subplano etérico-físico, o subplano astral-físico e o subplano mental-físico. E aí vivemos nesses 4 subplanos. Mas, então, veja que 4 dimensões, na realidade, para nós ocultistas, são 4 planos evolutivos, ou 4 dimensões evolutivas, né, que a gente chama de subplanos. Mas o que seria uma 4ª dimensão? E tudo isso acontece de uma forma trina, porque 3 é o número do equilíbrio da própria evolução. É pai, mãe e filho, é macho, fêmea e filhote, não é? É sempre mãe, criador, filho, mãe, Deus, filho, é sempre assim, em todas as tradições. Então nós vivemos de uma forma trina, porque a manifestação é trina, vivenciando aspectos quaternários, que nem eu falei, 4 corpos, 4 situações, tudo é 4, né? Dentro de 7, que 7 é o máximo. Mas existe também, todos nós temos essa capacidade, e ela existe também, que é a 4ª dimensão agora. Então não vamos confundir as dimensões com os planos, com subplanos etérico, aliás, físico, etérico, astral e mental. Mas existe a 4ª dimensão, que é uma dimensão neutra, uma dimensão de inexistência. E onde fica essa dimensão? Ela fica entre o físico e o etérico, entre o etérico e o astral, entre o astral e o mental. Então ela não participa das vivências evolutivas e produtivas de cada um dos subplanos, mas vive nesta faixa que a gente chama morta. É o nada, é a faixa do nada, onde não tem nada. Então o que seria viver no nada? É viver exatamente nada, é não existir, é não ter nada. Então a 4ª dimensão é a dimensão do nada, onde o nada se faz tudo. Então veja que a 4ª dimensão da física que eu falo, do que o pessoal abarca por aí, é uma dimensão que todo mundo pode ter contato, porque faz parte da evolução, somente que para adentrar nos seus mistérios requer uma consciência bem mais ampla, bem mais forte. Com isso, então, acho que fica explicado sobre as dimensões. Muito obrigado pela sua participação e temos mais um vinte na linha. Alô? Caiu, né? Então, demorou muito, ele desligou. Vamos ver se entra mais um. Alô? Alô? Caiu também, né? Mais nenhum. Vamos lá. 3016, 1766, ele está puxando, está caindo. Vamos ver se dá sorte nesse daqui. Alô? Boa noite. Deu, então. Professor. Tudo bem? Tudo bem, seu professor. Quem fala? Aqui é o Evandro. Você fala de onde, Evandro? Eu falo aqui da Zona Leste, bairro Itaquera. Então, e a sua pergunta, Evandro? Assim, professor, é sobre o conhecimento que tem no vegetal, no animal. Como a gente pode adquirir esse conhecimento? Através dos chakras, desenvolvendo os chakras também é possível? Ok, então. Obrigado. Um grande abraço. Né? Bom dia, igualmente. Bom, toda essa inteligência, não é, que existe no mineral, quem que inseriu no mineral? Toda inteligência que existe no vegetal, quem inseriu? Foram inteligências.
Então a inteligência são anjos, que no hebreu fala Maleak, e que na tradição hindu a gente chama de devas. Então são anjos. O que é anjo? Anjo não tem nada dessa história de anjo da segunda-feira, da terça-feira, que ajuda isso, ajuda aquilo. Existem sim as estruturas concessionais da segunda-feira, que a gente chama de arcanjos, né? Na tradição católica, que a gente chama de Gabriel, não é? Como, por exemplo, o anjo da... Vamos na sequência. Domingo é Micael, segunda é Gabriel, terceira é Samael, quarta Rafael, quinta Saquiel, sexta Anael e sábado, não é? A gente tem Cassiel. Aí são 7 anjos. Mas na realidade anjos são inteligências. Então tem toda uma inteligência inserida no mineral. Então toda a sabedoria que o mineral tem como ponto de fusão do elemento que vai sair de lá, do metal que vai sair, as características, propriedades químicas, físicas, todas as propriedades das reações que ele tem, da aplicação, do uso que aquele mineral tem, tudo isso é uma inteligência. Então, quem que colocou essa inteligência no mineral? Foi exatamente a consciência que criou o mineral. E a gente chama de consciência suras. Então, toda a consciência do mineral, toda essa inteligência, toda essa sabedoria está com os asuras, que foi a inteligência que criou o mineral. E como é que eu vou adquirir esta consciência? Através do mineral, ela está no mineral. Então, se eu entrar no estado de consciência espiritual, nós conseguimos captar toda a sabedoria que está inserida no mineral. E quem colocou foi a hierarquia dos asuras. Toda a sabedoria do vegetal, quem colocou foi outro grupo de anjo que a gente chama de Agnisvatas. Então, os Agnisvatas inseriram toda a aplicação, tudo o que acontece. Por exemplo, os fitoterápicos, para que serve todo e qualquer fitoterápico, todos os produtos químicos que saem do vegetal, como álcool, etanol, metano e tantos outros gases, tudo isso que o vegetal tem, e que sai goma arábica, que sai produtos químicos, o próprio petróleo saiu do vegetal para o processo de decomposição. Então toda essa inteligência que colocou tudo isso no vegetal, quem que foi? Foi exatamente a hierarquia dos Agnisvatas, que é a inteligência que coloca sabedoria no vegetal. Toda a sabedoria do animal está no instinto. E quem que colocou a sabedoria no instinto para que animais de mesma espécie, de mesmo instinto, façam e executem a mesma coisa? Quem colocou foi a hierarquia dos Barishads, que é uma hierarquia feminina, que inseriu essa consciência dentro do animal. Então, para tirar toda a sabedoria do animal, eu tenho que tirar a sabedoria pelo instinto do animal, né? E toda a sabedoria do homem, quem deu ao homem foi a hierarquia dos Jivas. Só que o homem é meio vagabundo, meio preguiçoso, e ele perdeu o contato com essa hierarquia ao longo do tempo. Mas é essa hierarquia que conduz todos os desígnios do homem, da humanidade como um todo, que é a hierarquia que a gente chama dos Jivas. Então a sabedoria, a consciência do mineral são os Asuras. A consciência e a sabedoria do vegetal são os Agnisvatas. A consciência e sabedoria do animal, né? De todo o animal são os Barishads. E a consciência e sabedoria dentro do homem são Jivas, que são as consciências que colocam todo esse conhecimento disponibilizados para nós. Bem, o nosso programa ultrapassou o seu limite. Agradeço o seu amor, seu carinho, sua atenção. Agradeço a vocês que ligaram, a você que tentou e não conseguiu. Agradeço todo o empenho que vocês tiveram e continue aqui na sua Rádio Mundial. Esse programa é reprisado às 5 horas da manhã de domingo, 5 horas da manhã de domingo, e continue aqui com Equilíbrios, apresentado por Adriana Esplendore, na sequência do nosso programa. Um beijo no coração e até às 5 da manhã, ou então à tarde na Consciência Cósmica, das 15 até às 18 horas, curso de tarô, onde vamos falar das lâminas 7 e 8, a lâmina carro, 8 justiça, e também da lâmina 9, que é adepto ou ermitão. Depois, das 18h30 às 19h30, a prática da meditação concessional, das 20 até às 21h30, uma palestra que é a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Vamos falar da inteligência humana e da inteligência búdica ou espiritual. Bom, fique com Deus, vamos para frente que atrás vem gente, e continuamos então com a nossa programação na sua Rádio Mundial de São Paulo.